E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Fega. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram a batalha no campo uns 4.000 homens. Amém? Diga-se, meu Deus, fale em meu coração. Pode sentar, queridos irmãos, e bater uma salva de palmas misturado. Oh, glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, aleluia. Nos afirma a palavra de Deus que ele era o sacerdote daquela época. Porém, ele tinha também 2 filhos, Hófni e Finéias. Esses 2 filhos também foram levantados como sacerdote, aleluia, para estar ali diante do povo, ou seja, da nação de Israel. Porém, esses 2 filhos de Eli começaram a transgredir a lei de Deus. Começaram ali, queridos irmãos, porque a nação trazia as ofertas, os manjares, né? Como se fosse uma carne de um boi, né? Ou de uma vaca. Eles traziam aquela carne e colocavam ali, aleluia, para apresentar a Deus. E eles pegavam e tiravam o melhor da carne para eles. E Deus estava observando tudo, porque o melhor tinha que ser para Deus e não para Hófni e Finéias. E diz a palavra de Deus que também algumas mulheres ficavam na porta da tenda, aleluia, e aqueles 2 homens que tinham torcido a lei de Deus, agora diz a palavra de Deus que estavam ali coabitando com as moças que ficavam na porta da tenda, ou seja, estavam transgredindo mais uma vez a lei de Deus. E Deus, ele ficou aborrecido com aquela atitude daqueles 2 sacerdotes. E diz a palavra de Deus que ele levanta Samuel, o profeta de Deus, aonde Deus, aleluia, quando ainda bem pequeno, Samuel, diz a palavra de Deus, que ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel vai até ele e diz: fala, Senhor. Ele disse: não sou eu que estou te chamando, vai, volta e vem dormir. Diz a palavra de Deus que por 3 vezes Deus fala com Samuel. E Samuel vai até a presença de Eli, e ele percebeu que Deus estava falando com Samuel. Aleluia. E ele disse assim: olha, quando essa voz falar com você novamente, você fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. E foi assim que aconteceu novamente. A voz diz: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nos afirma a palavra, queridos irmãos, que, aleluia, Deus começa a dizer: olha, eu irei fazer uma coisa terrível no meio do povo de Israel. Sabe qual era a coisa terrível que Deus iria fazer? Ele iria se retirar do meio do povo de Israel, por causa das iniquidades
dos 2 filhos do sacerdote Eli, que estavam ali, aleluia, fazendo com que o povo pecasse diante de Deus. Diz a palavra de Deus, queridos irmãos, aleluia, que os filisteus, o próprio Deus, aleluia, convoca, o próprio Deus agora levanta os filisteus para se levantarem contra a nação de Israel. E agora eles ali estão, aleluia, acampados, diz a palavra de Deus, em Ebenezer e Aféquia, diz a palavra de Deus. E nos afirma a palavra de Deus, queridos irmãos, que eles saem para a batalha. Israel foi ferido, aleluia, diz a palavra de Deus que 4.000 homens foram feridos diante dos filisteus. E agora, amados, diz a palavra de Deus que eles voltam, aleluia, para as tendas, para o meio do arraial de Israel. E quando eles voltam, os anciões disseram: porque o Senhor nos feriu. Observe, que os anciões estavam conscientes de que era o próprio Deus que estava ferindo a nação de Israel. Por que, irmãos? Porque eles pecaram diante de Deus, os 2 filhos, aleluia, de Eli. Tudo porque o próprio Deus, aleluia, já tinha avisado para Eli: Eli, repreende os teus filhos, porque eles estão pecando diante de mim. Mas Eli ficava se ocultando e deixando com que os sacerdotes, queridos irmãos, transgredissem a lei de Deus. E nos afirma a palavra de Deus que os anciões disseram: porque o Senhor nos feriu. Aleluia. E eles disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos buscar a arca do concerto que está lá em Siló e trazem até nós. Aleluia. E assim eles fizeram, trouxeram a arca do concerto até o povo de Israel, que estava lá em Siló. E quando a arca chegou, porque a arca, queridos irmãos, era a presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Mas veja bem, porque ainda que a arca estivesse ali, mas Deus não estava presente. A arca estava ali, mas Deus não estava presente. Aleluia. Queridos irmãos, sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Sem a presença de Deus dentro da nossa casa, nós não somos exatamente nada. E ali estava a arca. Eles pensavam que Deus estava presente. Eles começaram a jubilar, ou seja, louvar, engrandecer, aquele grito de júbilo. Aí os cristãos ouviram: sério, que voz é essa de grande júbilo? Aí alguém disse: olha, a arca que estava no meio da nação de Israel. A arca está no meio da nação de Israel. Aí os filisteus disseram: pronto, agora nós vamos ser destruídos. Olha o que o próprio Deus fez lá no deserto: feriu com pragas aquele povo. Agora será nós que seremos destruídos. O que será de nós? Aí o próprio Deus impulsiona alguém que fala ali no meio do povo: não temas, vai para a guerra, porque eles estavam já preparando uma segunda guerra. Vão para a guerra.